Uma grande parte das investigações de acidentes aéreos no Brasil tem apontado para falhas de julgamento e de decisão do piloto na cabine de comando. Infelizmente, essas investigações têm demonstrado uma assustadora repetição dos mesmos tipos de acidentes, apenas com personagens novos, mas sempre com os mesmos cenários. Aparentemente, só existem dois motivos para explicar essas repetições constantes. Ou os pilotos desconhecem os riscos associados com aquelas decisões críticas, ou mesmo conhecendo, decidem assumir os riscos por vários motivos, dos quais eles podem ter consciência ou não. Seria extremamente valioso para a prevenção de acidentes que os pilotos tivessem maior consciência sobre essas situações clássicas e estivessem realmente preparados para não caírem vítima desses acidentes repetitivos e evitáveis. Hoje, vamos ver uma lista descrevendo de forma resumida as falhas de decisão mais frequentes na cabine de pilotagem que estão resultando em acidentes aéreos ou agravando suas consequências. O objetivo desse vídeo é apresentar de forma direta 10 falhas de decisão comuns em acidentes da aviação geral brasileira, para facilitar sua identificação pelos pilotos e auxiliar no seu processo de tomada de decisão. As explicações serão breves e detalhes sobre cada assunto podem ser encontrados em vídeos específicos nesse canal. Vamos a elas. Tentativa de voltar à pista após uma falha de motor na decolagem em aviões monomotores. A curva em baixa velocidade para retornar à pista de decolagem e pousar no sentido oposto após uma perda de potência tem grande potencial de provocar o stall de uma das asas antes da outra, resultando na entrada em parafuso a baixa altura, normalmente fatal. A tentação de voltar é grande, mas o piloto deve ter em mente em que condições isso pode ser realizado. Se o piloto não treinou anteriormente em altitude de segurança e não é proficiente na execução de uma curva de reversão, não deve tentar realizá-la quando tiver uma falha de motor. O pouso em frente, em uma faixa de 45 graus para cada lado, mesmo que sobre área não ideal, aumenta a chance de sobrevivência dos ocupantes por manter o avião sob controle até o pouso. O piloto deve condicionar-se a responder instintivamente após uma falha, procurando uma área à sua frente, mesmo que isso signifique danos à aeronave no pouso forçado. Se não treinou antes, deve evitar a curva de reversão com intenção de voltar à pista de onde decolou após a falha do motor. Tentativa de manter o voo visual em condições meteorológicas degradadas. A segurança das operações sob regras de voo visual, VFR, depende de o piloto manter referências visuais todo o tempo. Em muitos acidentes na aviação geral, pilotos em voo visual encontram restrições de teto e visibilidade que se agravam progressivamente e tomam a decisão de prosseguir com o plano inicial ao invés de mudar seus planos. Com isso, ingressam em condições meteorológicas por instrumento sem estarem preparados, com as seguintes consequências comuns: colisão contra o terreno em voo controlado, CFIT, geralmente com resultados fatais para os ocupantes. Desorientação espacial, seguida de perda de controle em voo, levando à colisão contra o terreno, ou desorientação espacial, levando a atuações bruscas nos comandos de voo acima da velocidade de manobra, resultando em falha estrutural em voo. As entradas não intencionais em condições meteorológicas por instrumento são frequentemente fatais. Estabeleça um limite pessoal de altura mínima de voo e de afastamento de nuvens para ajudar na sua avaliação. Use sua iniciativa como comandante e decida por manter-se afastado de condições adversas, mesmo que isso implique em desviar ou voltar. Tentativa de ultrapassar os mínimos de um procedimento IFR sem estar em VMC. Vários acidentes fatais ocorrem durante um procedimento de aproximação IFR em IMC, onde a tripulação não obtém contato visual com a pista na MDA ou DA e mesmo assim decide descer mais um pouquinho. O resultado é a colisão com o terreno, com trágicas consequências. Descer abaixo dos mínimos de um procedimento IFR é tanto perigoso quanto proibido por regulamentos de aviação.
Por isso mesmo, não está na esfera de autoridade do piloto decidir intencionalmente violar os mínimos de um procedimento IFR. O piloto que tenta esse feito provavelmente está se apoiando em um ilusório senso de invulnerabilidade. Tentativa de voar além dos limites de peso e centragem da aeronave. Alguns acidentes aéreos ocorrem da operação acima dos limites de peso, o que afeta o desempenho da aeronave, ou fora do envelope de balanceamento, o que afeta seriamente a estabilidade e a controlabilidade do aparelho, podendo resultar em stall ou parafuso inadvertido sem possibilidade de recuperação. Os limites de peso e centragem garantem que o avião apresente tanto o desempenho quanto a controlabilidade demonstradas quando foi certificado. Voar uma aeronave fora do envelope de peso e balanceamento é território desconhecido e potencialmente perigoso, que repetidamente resulta em acidentes graves. Aproximar-se para pouso sem um planejamento da distância requerida. Um dos eventos mais frequentes na aviação brasileira é a excursão de pista durante o pouso. Isso acontece porque pilotos decidem seguir para o destino sem um planejamento da distância de pouso. Além disso, desconsideram a influência de variáveis como piso molhado, gradiente de pista, vento de cauda e indisponibilidade dos reversores. No planejamento do seu voo, o piloto deve considerar as prováveis condições a serem encontradas, tanto no destino quanto na alternativa. Um destino ou alternativa que não comportem o pouso com pista molhada, por exemplo, não serve para planejamento de um voo onde a chuva seja uma possibilidade. Tentativa de aproximar para o pouso com baixo ângulo ou com excessiva velocidade. A maioria dos aviões foi certificada para um perfil de aproximação que considera uma rampa de aproximação de 3 graus e cruzamento da cabeceira a 50 pés de altura, para um ponto de visada 300 metros após a cabeceira e uma zona de toque variando cerca de 150 metros antes ou depois desse ponto de visada. As distâncias de pouso nos manuais já consideram essa parte da trajetória percorrida em voo sobre a pista. Mesmo assim, existe na aviação brasileira um folclore de que o pouso em pistas curtas deve acontecer com aproximações de baixo ângulo e mirando a cabeceira, a fim de diminuir a distância de pista requerida. Aproximações de baixo ângulo dão certo algumas vezes, mas aumentam a dispersão longitudinal do ponto de pouso, provocando uma larga inconsistência no ponto de toque, resultando várias vezes em toques antes da pista ou, o oposto, em flutuações excessivas com excursão da pista na cabeceira oposta. O perfil com rampa de 3 graus garante maior precisão no ponto de toque e maior consistência de resultados. Pilotos de aeronaves de pequeno porte, operando em pistas curtas, talvez não queiram abrir mão de preciosos metros de pista mirando uma zona de toques 300 metros após a cabeceira. Caso o piloto tome a decisão de assumir o risco e aproximar para antes da zona de toque prevista, recomenda-se fortemente que nunca abandone a rampa de 3 graus para realizar sua aproximação. A rampa de 3 graus é sua garantia de desempenho consistente e de segurança no pouso. Tentativa de manter o voo em bimotores leves com um motor inoperante quando fora do envelope de desempenho, sacrificando a velocidade e resultando em perda do controle. Por características intrínsecas de projeto, os aviões bimotores são mais seguros do que os monomotores. Apesar disso, estatísticas apontam que os acidentes com bimotores leves, aqueles com peso máximo de decolagem menor do que 5.670 kg, embora menos frequentes, são geralmente mais graves e letais do que os eventos com monomotores. Isso ocorre muitas vezes devido a deficiências na técnica de operação. Quando um avião monomotor apresenta falha de propulsão, ele vira um planador e é facilmente controlável até o momento do pouso forçado. Já um aparelho bimotor leve com um dos motores inoperante apresenta uma assimetria de tração que pode resultar em dificuldades de controlabilidade se mal administradas pelo piloto.
Uma vez que existem algumas condições de voo onde os bimotores leves não conseguem manter o voo nivelado com apenas um dos motores funcionando, o piloto que não compreende e não aceita esse fato pode ser tentado a manter o voo nivelado às custas da velocidade e voar com tração assimétrica abaixo da velocidade mínima de controle, resultando em perda de controlabilidade e em acidentes catastróficos. A Blue Line no velocímetro de um bimotor leve é a velocidade que deve ser buscada na condição de um motor inoperante, pois é a velocidade que resulta na melhor relação entre sustentação e arrasto. Reduzir a velocidade abaixo da Blue Line não melhora o desempenho do avião bimotor. Essa ilusão existe apenas enquanto a velocidade está sendo reduzida. Quando ela se estabilizar no valor mais baixo, o arrasto aumentado vai piorar o desempenho. Se o voo na Blue Line com motor inoperante colocar o avião em uma condição de descida, isso é o melhor que se vai conseguir, mesmo que resulte em um pouso forçado. Com um motor inoperante e potência assimétrica, por questões de desempenho, o piloto não deve deixar a velocidade cair abaixo da Blue Line, e por questões de controle, nunca deixar se aproximar da Red Line. Tentativa de exibir habilidades que não possui em voos acrobáticos ou manobras a baixa altura. Não existe nada mais perigoso do que a tentativa de se exibir através de manobras que não foram treinadas, principalmente se forem realizadas a baixa altura. As chamadas decolagens americanas com puxadas abruptas, voos rasantes, curvas sustentadas de grande inclinação e manobras acrobáticas em baixa altura são cenários frequentes em acidentes registrados durante esses atos de exibicionismo. Não trazem nenhum benefício para a carreira e muitas vezes visam apenas validação externa, uma autoafirmação, talvez para atenuar alguma insegurança pessoal. Acidentes nesse contexto trazem consequências irreversíveis, tanto para o ocupante quanto também para os familiares que ele deixará para trás. Não vale a pena o risco. Confundir habilitação para voo IFR com proficiência para voo em IMC. Quando um piloto de aviação geral faz um voo de cheque com o propósito de obter ou renovar uma habilitação para voo IFR, muitas vezes o faz sob condições de voo visual e até com auxílio do piloto automático. Essa habilitação o capacita a voar segundo as regras de voo por instrumento. Já o voo em condições meteorológicas por instrumento, guardado, como se diz, exige outro nível de proficiência, incluindo a capacidade de voar sem o auxílio de um piloto automático e de responder adequadamente a eventos de desorientação espacial, muito comum nessas condições. Existem casos de pilotos habilitados ao voo IFR que, ao entrarem em IMC, experimentaram uma desorientação espacial em poucos segundos e não tiveram capacidade em recuperar da situação, resultando em acidente fatal. A habilitação para o voo IFR não significa necessariamente proficiência no voo IMC. Depois que obtiver sua habilitação IFR, o piloto deve, com o auxílio de um instrutor qualificado, buscar a capacitação para o voo em IMC. Permitir que a pressa ou pressões influam negativamente na realização dos procedimentos de preparação e execução do voo. A história da aviação está repleta de eventos onde os pilotos, por pressa, deixaram de planejar o voo adequadamente, como o desempenho de decolagem, ou deixaram de realizar os procedimentos de preparação da aeronave, como drenagem de combustível ou cheque de comandos, resultando em situações irreversíveis ao tentarem alçar voo. Não existe pressa que justifique pular os itens da preparação da aeronave ou do planejamento. Uma frase famosa em aviação resume muito bem isso. Você nunca tem tempo para fazer as coisas certas da primeira vez, mas sempre é obrigado a encontrar tempo para o conserto. Da mesma forma, o piloto deve entender que pressões externas por parte de patrões ou clientes ou gerentes de operação não podem se sobrepor àquilo que ele entende ser o correto para a realização do voo. Os pilotos devem ser os primeiros defensores de seus protocolos e das limitações operacionais,
argumentando e explicando de forma adequada quais são as limitações, sejam elas legais, sejam de segurança. O patrão ou cliente não conhecem essas limitações. Se os próprios pilotos não defendem a aplicação correta dos procedimentos de voo, quem os fará? Da mesma forma que no caso da pressa, as pressões externas ou mesmo as pressões autoimpostas não podem sobrepujar aquilo que o aviador sabe que é o correto a ser feito. Todos esses anos, estes 10 cenários, que dependem apenas da decisão do piloto, resultam em inúmeras tragédias repetidas na aviação civil brasileira. O que muda é apenas o piloto que está na cabine de comando tomando a decisão. Aqueles que se deixam ser pegos em algumas dessas armadilhas tão comuns e recorrentes, ou é porque desconhecem esses cenários, ou é porque acreditam ilusoriamente que com eles nada de errado vai acontecer. Qualquer que seja o motivo, a consequência é a mesma. Guarde consigo essas situações. São cenários clássicos em acidentes aéreos, repetindo-se ano após ano com consequências trágicas, e são totalmente evitáveis. Use sua prerrogativa como piloto em comando. Mantenha sua iniciativa e tome as decisões adequadas para escapar desses cenários. Insistir nessas situações reconhecidamente de risco não é nada inteligente. Lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. Precisa sim terminar o seu voo com segurança e estar pronto para o próximo. Muito obrigado e bons voos!